Espero que estejam bem. Hoje nós teremos aula de literatura. Estão animados? Ah, espera aí, tem alguma coisa errada. Por que a professora começou a aula virada para trás? Ah, você deve estar pensando isso, não é mesmo? Não foi por acaso. Hoje nós iremos falar de um assunto que quebra todos os paradigmas. Então, quem disse que eu preciso dar aula virada para frente? Antes de entrar em todo esse contexto radical, nós precisamos voltar um pouquinho no pré-modernismo. Estão lembrados de Os Sertões, de Euclides da Cunha? É, aquele que foi enviado para a guerra para escrever 2 artigos sobre a Guerra de Canudos. E quando volta, está com um livro pronto. Esse homem já estava saindo dos padrões, não é mesmo? Iniciamos assim com as vanguardas europeias, um movimento de ruptura contra a tradição. Foi o estopim para a arte moderna, um período repleto de polêmica. Vanguarda vem do francês avant-garde, que significa à frente tropa. São soldados que iam à frente, indicando o futuro, apontando para o futuro. As vanguardas artísticas europeias foram manifestações que surgiram no início do século XX e que tinham as seguintes características em comum: ruptura com o passado, proposta de novos modelos criativos. Eram grupos que não se identificavam com os modelos pré-estabelecidos. Essas vanguardas serviram para os artistas experimentais, que buscavam novas formas de expressão e que não se encaixavam nos grupos que existiam até então. Temos aqui 2 imagens, uma voltada ao clássico e outra às vanguardas europeias. Observe com atenção. A imagem clássica olha cada detalhe, ou seja, buscava imitar o real, aquilo que era mais próximo da realidade, era o que era de fato valorizado. Ao lado, temos algo totalmente diferente, um barco em que as velas são borboletas, ou seja, o objetivo não era imitar, e sim interpretar, provocar, assustar, chocar. Sem dúvida, é uma ruptura com o passado, não é mesmo? Nós vamos conversar sobre as 5 principais vanguardas, e a primeira delas será o futurismo. Temos como marco inicial a publicação do Manifesto Futurista em 1909. Como principais artistas, Filippo, Giacomo, Umberto. No caso da literatura, das partes escritas, tivemos uma destruição da sintaxe, liberdade na organização das palavras. Espera um pouquinho, precisamos prestar atenção nisso. Lembra daquele poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Um exemplo claro dessa destruição e dessa liberdade na organização das palavras. Além disso, tínhamos uma exaltação do progresso, da força e da velocidade, e a negação do passado. Então, vamos lá. Era uma valorização muito grande das tecnologias, mas das tecnologias daquela época e não das de hoje. Além disso, uma destruição. Ah, espera aí. Eles tinham uma ideia muito doida, muito radical, de destruir os museus, as bibliotecas. Por quê? Era futuro. Os museus e as bibliotecas, eles cuidavam do passado. Então, peraí, é uma quebra. Nem o passado, nem o presente. É o futuro. Vamos falar um pouquinho de arte, porque nesse momento é essencial relacionar. Existe uma obra chamada Velocidade de um Automóvel. Se você fosse criar essa obra de arte, como que seria? Para pensar um pouquinho. Já imaginou? Agora olha a obra que foi feita. Como assim? Que isso? Cadê o carro? Ah, espera aí. Qual é o nome dessa obra mesmo? A Velocidade do Automóvel. Então, ela não vai falar sobre o automóvel, e sim sobre a velocidade, ó, ele já foi. Expressionismo. Iniciado no início do século XX na Alemanha,
que tinha como principais artistas o Munch, Kandinsky e Marc Chagall. Tinha como objetivo dar expressividade aos sentimentos e ideias, o que se realizou por meio da distorção da realidade. Já na literatura, apresenta as seguintes características: estados de alma, linguagem rápida, seguindo um fluxo de consciência e imagens chocantes do sofrimento e angústia humana, e foi considerado pelo regime nazista como arte degenerada. Então vamos lá. O expressionismo, ele buscava interpretar a realidade de uma forma distorcida, né? Até porque eles expressavam a crise, a angústia. Então imagina você quando está naquele período de crise, não tá bem. Você consegue pensar, raciocinar bem? Então, ou seja, acontece uma distorção. Observe essa obra, O Grito. Vocês acreditam que o pintor expressou ele mesmo nessa imagem? E observe os traços, a distorção e a angústia que ele parece estar. Cubismo. Temos como marco inicial uma obra de Picasso, como principais artistas Pablo Picasso, George, Juan, Pierre. Representa uma realidade fragmentada, com diferentes perspectivas em um mesmo plano. Tem uma fuga do discurso formal, liberdade no uso da métrica e da pontuação, valorização da disposição gráfica das palavras. A partir desse momento, nós podemos ver de forma, ou melhor, vamos analisar, uma realidade fragmentada para ter todas as perspectivas. Ficou melhor, né? Observe que nesse momento o escritor ele tinha liberdade, ele não precisava ficar se preocupando com metrificação, pontuação, linguagem formal. Pelo contrário, ele poderia expressar de fato o que ele estava sentindo, vivendo, deixando de lado toda essa formalidade. Aqui está uma obra de arte de Pablo Picasso, Guernica, uma das mais famosas, e que revela os efeitos da guerra em uma população. Perceba que temos todas as perspectivas. Dadaísmo. Agora é um momento de zoeira sem limite. Já ouviu falar sobre isso? Como assim, professora? Tá ficando doida novamente? Não, não estou não, vocês vão ver. Vamos lá. O marco inicial do dadaísmo foi com reuniões na Suíça, em 1916, onde ocorriam apresentações artísticas. Temos como principais artistas Tristan, Hans, Marcel e Francis. Ele pregava a negação absoluta dos valores sociais, morais e artísticos. Aproveitava qualquer tipo de material para a composição de suas obras. Iniciado na Suíça, logo se expandiu para a Alemanha e para a França. Você acredita que essa palavra, esse início da palavra dada, foi escolhido de forma aleatória em um dicionário? Para você ter noção o que isso significa. Ou então, uma ruptura com o comum. Sabe na língua portuguesa quando nós falamos de metalinguística? Lembra disso? Quando a língua explica a própria língua, fala da própria língua? Esse momento do dadaísmo é a mesma coisa. É quando a arte fala da própria arte. Só que geralmente são coisas sem sentido nenhum. Por exemplo, pega um objeto comum e aquilo se transforma em arte. Só que espera aí, é como se a arte já estivesse pronta, entendeu? Lá na Antiguidade Clássica, nós tínhamos vasos, né? Vaso grego, olha que especial. Quer ver? Você gostaria de ver o vaso do dadaísmo? Então, ou seja, ele está rompendo com toda a sacralidade da arte. Observe. Entendeu o que eu estou falando? Olha só. Surrealismo. Como assim? Algo surreal? É isso? Essa é a vanguarda mais psicológica que nós temos. Com o marco inicial, publicação do Manifesto do Surrealismo em 1924, por André Breton. Principais participantes: André, Benjamin, Paul, Luz, Salvador Dalí.
Tinha como objetivo ampliar a noção de realidade. Assim, considerava como parte constituinte da realidade os sonhos. Não é aquele sonho do que você quer ser, é o sonho de quando você dorme, sabe? Além disso, e demais estados que fogem ao controle racional, inspirado pelas pesquisas de Freud e da psicanálise, por ideias socialistas e pelo esoterismo. Criou e utilizava como recurso a escrita automática. Sendo assim, temos uma exploração do universo onírico. Peraí, onírico? O que é isso, professora? Preste muita atenção nessa palavra porque ela costuma aparecer muito em vestibulares. Tá ligado ao sonho, é o sonho. Ou seja, uma expressão do inconsciente, algo que está reprimido. Então, nas obras, eram isso que eles expressavam, algo que estava escondido, reprimido. Observe essa obra, é surreal, não é mesmo? Finalizamos assim a nossa aula de literatura de hoje, mas calma aí! Não deixe de praticar. Abre o seu livro da página 37 a 43, temos textos complementares, e na página 52 e 53 alguns exercícios. Além disso, na página 13 e 14 no livro de atividade. Será enviado via positivo 1 a correção. Vamos praticar! Até mais!